retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Cristo tem poder. Cristo tem poder. Cristo tem poder. Cristo tem poder. Aleluia, tem poder. Cristo tem poder. Cristo tem poder. Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito, no Novo Testamento, que em Caná da Galileia Jesus foi ao casamento, transformando água em vinho e dando ao povo para beber, mostrando a sua glória, sua graça e seu poder. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus curou um cego, entrando em Jericó, salvou a samaritana lá no poço de Jacó. No Monte das Oliveiras, seu poder ele mostrou, 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas no deserto da Judeia, curou em Samaria e também na Galileia. E em Cafarnaum, milagre também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Verdade indiscutível, verdade a toda prova, Cristo tem poder. Amados irmãos, daqui a pouquinho no nosso programa Retalhos da Vida, que está entrando agora no seu lar, porque você é gentil, você é amável e nos acolhe, daqui a pouquinho, nesse programa de hoje, nós vamos estar falando sobre o belíssimo, o inenarrável milagre que Jesus fez ao servo do centurião romano. E vamos ver que o centurião disse a Jesus: olha, eu até que tenho bastante gente em quem eu mando. Eu digo a um vai, digo a outro vem. Alguns, mas Jesus é o poder universal. Jesus tudo pode, tudo faz, tudo realiza. Ele ressuscita o morto, ele dá ânimo ao combalido, ao desanimado, ele faz sorrir a alma triste, ele faz ter vontade de continuar a vida aquele que já está começando a desanimar, porque ele tem poder. Ele tem poder e ele não faz mais porque a gente não se abre, a gente não pede, a gente não crê, a gente não se põe na dependência dele. Muitas coisas, muitos outros milagres, muitas maravilhas poderiam acontecer na nossa vida. Por isso, nesse começo de programa, nós queremos pedir ao Divino Espírito Santo que coloque no nosso coração, que coloque no seu coração o desejo de se alimentar dessa palavra, de tudo que nós vamos refletir neste programa Retalhos da Vida. Aliás, no programa de hoje nós vamos falar sobre esse texto maravilhoso, desse milagre de Jesus. Nós vamos contar também a história de Nossa Senhora de Lourdes, da aparição a Santa Bernadette. Vamos falar também de um momento catequético, do que a gente já vê na nossa igreja, nas missas, nas procissões, e muitas vezes a gente não
não entende direito o que significa. Então, no programa de hoje, vai ser um programa muito rico de orientações, de informações, de leitura, de reflexão, de oração. Mas quero também agradecer a quem se inscreve no nosso canal e leia, né? Então, agradecer a você que entra, que se inscreve, que compartilha, que dá o seu like, que ativa o sininho para receber as notificações. Gente, tudo isso são formas também de colaborar com a evangelização. E nós vamos começar o nosso programa de hoje, mas eu ainda quero lembrar, gente, quando a gente vem sentar aqui, ou ainda que faça o programa de pé, quando a gente vem para a câmera para falar ao seu coração, a gente se prepara demais na palavra, na oração. Tem que estudar. Quanta coisa a gente estuda, a gente escreve, a gente imprime, a gente, entre aspas, ensaia. A gente ensaia esses cantos. Quem vai falar isso, quem vai falar aquilo, para não ficar assim misturado. Mas é com tanto respeito, é com tanto carinho, é com tanta consideração a vocês, porque a gente quer evangelizar. Deus nos deu o dom. A gente tem que chegar ao seu coração. Ai de mim, ai de lá e ai de Sônia. E ai de você, se ouvindo, não passar à frente. Então a gente Se não falarmos, diz a palavra de Deus, as pedras falarão. Gente, uma outra coisa que Leia falando, me lembrei de dizer e quero dizer com muito orgulho, com muita alegria. Nós não falamos aqui por Leia e Sônia aquilo que nós achamos. Nós falamos aqui o que a nossa igreja ensina, o que a nossa igreja Somos diz. fiéis e obedientes. Então, a gente aqui pega a palavra de Deus, pega o catecismo da Igreja Católica, pega os documentos da igreja. Né? Então, nós falamos aqui em sintonia. É porque, como Deus nos deu a oportunidade de ter esse programa, de formarmos uma dupla que evangeliza, uma dupla de missionárias. Então, nós estamos aqui para isso. Tem muitos. Você que está agora nos escutando, talvez seja um desses, que também estuda, se prepara para anunciar. O importante é que cada um no seu estado de vida, cada um no seu lugar, no seu jeito, dentro da sua família, no seu trabalho, todos nós somos convidados a conhecer e a viver e a anunciar a palavra de Deus. Então nós vamos começar hoje com a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Olha que expressão interessante, que talvez a gente nunca tenha se atentado para ela. Nós vamos fazer a proclamação, Sônia e eu, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo, de acordo com a visão, com o jeito de entender de São Mateus. Esse mesmo texto que vamos proclamar agora, que está em Mateus 8, de 5 a 10, nós também temos esse mesmo texto segundo a visão de São Lucas. Lucas Também. Marcos também tem? Também Marcos. Olha, 29. E Lucas em 7, 1 a 10. Ninguém falta com a verdade. Ninguém inventa, mas cada um conta da sua maneira. Se você pedir para eu contar uma história, ela vai ser desse tamanho, porque eu sou prolixa. Se você pedir a Sônia para ela contar a mesma história, vai ser dessa maneira, porque ela é concisa, mas não faltamos com a verdade. Então, que Deus nos inspire, o Espírito Santo nos assista na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 10. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico, e sofre muito. Disse-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E a meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isto,
cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Segundo São Mateus, é o que nós lemos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse mesmo texto para a gente aprofundar alguns detalhes. Então, o versículo 5 diz: entrou Jesus em Cafarnaum. Já escutamos essa palavra Cafarnaum diversas vezes, né? Então nós vamos agora, nós duas vamos falar um pouco, dizer alguma coisa sobre Cafarnaum que você já sabe, maravilha. Se não, vai aprender. Coisa boa aprender. Coisa boa aprender coisa boa. Eu já quero mostrar aqui que na Bíblia, na sua Bíblia tem, olha, o mapa, né? O mapa, às vezes é no começo, às vezes é no fim, às vezes é colorido, às vezes é preto e branco, mas nós temos o mapa. E nós fomos também ver esse mapa. De repente você já foi à Terra Santa e já viu de perto tudo isso. Se não, a gente viaja por aqui. Então aqui, ó, você já olha aqui, ó, tudo aqui é Israel. Então, a cidade de Cafarnaum fica no país que se chama Israel. Fica ao norte. Cafarnaum. E fica ao norte de Israel, na região chamada Galileia. Como todos os países, Israel possuía muitas regiões. Você sabe que aqui no Brasil a gente tem região norte, nordeste, sul, sudeste e outras. Também lá em Israel havia várias regiões. Havia Galileia, havia Samaria, havia a Judéia. Cafarnaum fica perto de Corozaim, inclusive tem um detalhe muito grande. Tenta lembrar daquela vez que Jesus estava em Corozaim e disse assim: ai de ti, ó Betsaida, ai de ti, ó Corozaim, eu fiz aí tantos milagres e tu ainda assim não acreditaste em mim? Lembra dessa passagem? Pois é, Cafarnaum fica perto de Corozaim. Olha aí, fica perto de Caná, onde aconteceu. O que aconteceu em Caná? O milagre das bodas, não é de Caná, as bodas perto. Nós já estivemos lá. A gente não só vê aqui no mapa, mas pela misericórdia. A gente fica lembrando, quando a gente foi, a gente fica vendo. Quando a gente chega nesses lugares, arrepia, emociona, chora só de lembrar. Também lá é onde tem o lago de Tiberíades, chamado também de Mar da Galileia. Na realidade, o Mar da Galileia é um lago, é água doce. Mas é tão grande, tão extenso que é chamado de mar. Né? Fica perto também de Naim. Lembra aquela viúva de Naim, aquela história? Lembra? Pois é, fica perto de Cafarnaum. Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu. Onde é uma coisa linda, né? Tá vendo que coisas lindas? Todas essas cidades e esse lago, né? O lago de Tiberíades ou o Mar da Galileia, ficam lá em cima, gente, lá no norte de Israel. Então, perfeito. Galileia é uma região e é a região que onde mais Jesus fez milagres. Né? Quando a gente vai olhar o mapa ali, a gente vai vendo o nome das cidades, tudo, e a gente vai situando esses milagres, né? Cafarnaum, olha, era chamada justamente a cidade de Jesus, porque foi aí que ele escolheu ficar. Ele morou quase 3 anos em Cafarnaum. Ali ele foi seu ponto de apoio, né? Nas idas e vindas. Ele morou muito tempo ali, os discípulos também, tudo na casa de Pedro. Nós conhecemos as ruínas da casa de Pedro. Que fica pertinho, inclusive, da sinagoga. Uma vez Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Pedro e a sogra de Pedro estava doente. Lembra disso? Gente, é lindo a gente se lembrar dessas coisas. Então, quando agora você for ler... Aqui, o que mais? Eu já disse que 3 anos, né? Porque está tudo escrito, gente. Porque a gente foi de Cafarnaum, gente.
Foi dali Foi que de ele partiu para Cafarnaum. vários lugares. E foi Inclusive, de Cafarnaum que Jesus saiu para a sua última viagem rumo a Jerusalém, onde ele viveria a sua paixão, morte e ressurreição. e ressurreição. Então ele ficou naquela região toda. Gente, quando a gente for ler agora qualquer passagem bíblica que se refira a Cafarnaum, a Galileia, ao mar da Galileia, ao lago de Tiberíades, e tem outro nome também que eu não lembro agora, que também é chamado. Mas a gente vai situando, é muito importante que a gente saiba o que está dizendo. Mas olha, no B, no 5b, diz assim: um centurião veio a ele e lhe fez uma súplica. Agora, centurião, quem é o centurião? Quem é o Centurião, gente, pois é, tem que saber o que é o centurião, não é só ir por ir, não. Um centurião era um importante cargo no exército romano. Não era cristão esse centurião, não era cristão esse soldado importante. Mas ele se deixou amar por Jesus e confiou em Jesus. O centurião era um soldado escolhido entre os demais e que ele comandava 100 soldados. Por isso é que ele disse a Jesus: olha, eu tenho vários soldados à minha disposição, né, Sônia? Eu digo a um, vai, e ele vai. Eu digo ao outro, vem, e ele vem. Mas, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu sou pequeno demais. Basta que o Senhor diga uma palavra. Não precisa ir lá. E de lá, o meu servo será curado. E esse centurião, ele dominava 100 soldados de elite, muito bem treinados e obedientes a tudo que ele dissesse. É muita fé. E nós vemos, toda missa que a gente vai, essas palavras são repetidas. De tão forte, e que marcam, e que precisa ser também absorvida, assumida por cada um de nós. Esse centurião certamente amava muito aquele servo seu. Ele era um homem importante. Ele era um homem importante, ele podia, morre esse, bota outro lugar. Ele foi pedir a Jesus, porque ele sabe que Cristo tem poder. Escutou falar, né? Ele acreditou no que disseram de Jesus, fez milagres, fez maravilhas, porque Cristo tem poder. E ele amava o seu servo, então ele foi pedir a Jesus. E aí ficou a pergunta: a gente não pode deixar de colocar na sua casa e na minha vida. Você pede a Jesus por alguém? Você se ajoelha e lembra o nome de alguém que está com a Covid, que morreu pela Covid, que está sofrendo porque alguém seu morreu pela Covid, porque alguém está em separação matrimonial, porque alguém foi demitido, porque alguém foi preso? Você pede por alguém? Por quem é que você pede? Você suplica a Jesus porque você crê que Jesus tem poder? Muitas vezes nós caímos assim, eu digo até na tentação de só pedir pelos nossos, pelos da nossa casa, pelo pai, mãe, filhos. E é uma grandeza muito grande esse se dispor, esse se expor a pedir pelo subordinado dele. Ele foi, gente, ele foi assim, ele se expôs tanto que ele podia cair no ridículo ou ser chamado a atenção e tudo, porque ele não era seguidor de Jesus, né? Mas é isso. Então esse é um recado para cada um de nós nesse primeiro bloco. Primeiro, fé em Jesus, porque Cristo tem poder. Segundo, diga sempre: Senhor, eu não sou digno. Porque digno ninguém é. Digno ninguém é. O que acontece de bom em nós é pela misericórdia onipotente do Senhor. Digno não somos. Não sou digno, Senhor, mas dize, fala uma só palavra e eu sei que o meu servo e eu seremos curados. Que lindo. E mais,
para fechar esse bloco, Sônia, tenhamos em nosso coração o santo costume de pedir por todas as pessoas. Saia na janela da sua casa, não precisa falar. Está passando uma pessoa, reze por ela. Tem uma lá adiante carregando uma sacola de feira, reze por ela. Você não sabe como está o coração dela. Deus coloca as oportunidades. Coloca. Precisamos ficar atentos. Vamos ficando então por aqui, a gente volta já já no segundo bloco. Retalhos da vida. A Refrigeração Fernandes há mais de 36 anos no mercado, instalando o ar-condicionado em veículos leves e pesados. Promoção: dividimos em 10 vezes no cartão de crédito e 15% de desconto à vista. Ficamos localizados na rua São José, 1792, no bairro de Lagoa Nova. O telefone é 84-3206-6949 ou 84-99961-1861. Refrigeração Fernandes, a primeira sempre na frente. Te coroamos, augusta rainha, mãe do céu e da terra. Foste a escolhida por Deus para trazer ao mundo a salvação em Jesus. Composição de Leia e Sônia para a coroação de Nossa Senhora. Ave Maria, Mãe terna, cheia de graça e amor, por Deus foste a escolhida, és a Mãe do Salvador. Ó Virgem Santa querida, somos teus filhos também, a ti viemos louvar, Mãe de bondade, amém. Ó poderosa rainha, a ti a nossa devoção, recebe nesta coroa, ó Mãe, o amor do nosso coração. Ó poderosa rainha, a ti a nossa devoção, recebe nesta coroa, ó Mãe, o amor do nosso coração. Ó Mãe, te coroamos, ó Mãe de Jesus. Te coroamos, augusta rainha, Mãe que ao céu nos conduz. Ó Mãe, te coroamos, ó Mãe de Jesus. Te coroamos, augusta rainha, Mãe que ao céu nos conduz. Viva Nossa Senhora! Viva! 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 Diga aí de casa, viva Nossa Senhora, viva, 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 Rainha do céu e da terra, Rainha de todas as famílias, Rainha dos lares, Rainha da juventude, Rainha da infância, Rainha do céu e da terra. Salve
a nossa rainha, a nossa mãe. Que maravilha, obrigado, Senhor, porque nos deste uma mãe. Não somos órfãos, nós temos uma mãe do céu, uma mãe que nos ama. E é para homenagear essa mãe que hoje nós vamos trazer para o nosso conhecimento, ou então para relembrarmos, se você já conhece, a história Para um crescente amor à Nossa Senhora, né? A história da aparição de Nossa Senhora de Lourdes, a Santa Bernadette. Em Lourdes, região francesa dos Altos Pirineus, no dia 11 de fevereiro de 1858, a jovem Bernadette Soubirous, de 14 anos de idade, indo apanhar lenha às margens do rio Gave, na companhia de sua irmã Toinette e da amiga Balume, viu numa reentrância, numa brecha de um rochedo, pela primeira vez, a Virgem Maria, vestida num vestido muito alvo, com uma faixa azul celeste muito brilhante na cintura, e trazia consigo um rosário. A princípio, Bernadette teve muito medo daquela visão, daquela presença tão especial, bonita e diferente, inesperada. Mas começou a rezar o Santo Terço. Ela que era uma menina mariana. E assim ela já era devota de Nossa Senhora. E assim o seu coração começou a ficar sereno e calmo. E é assim na vida de todos nós. Quando a gente está aflito, amedrontado, angustiado, comece a rezar o terço e o coração volta a ficar calmo e tranquilo. Essa primeira aparição de Nossa Senhora lá em Lourdes, a Bernadette, foi seguida de outras 17. Ao todo foram 18 as aparições de Nossa Senhora em Lourdes para Bernadette. Também Sônia e eu já tivemos a bênção infinita de Deus de estar lá em Lourdes por duas vezes. É maravilhoso. É demais, uma sensação. Ou seja, Nossa Senhora em Lourdes apareceu, como já dissemos a Bernadette, por 18 vezes entre os dias 11 de fevereiro e 16 de julho. Espaçadamente, houve dia que ela não apareceu, mas foram 18 aparições. 16 de julho, a gente lembra que é o dia de Nossa Senhora do Carmo. Né? Na terceira vez que Nossa Senhora apareceu a Bernadette, ela lhe perguntou se Bernadette aceitaria voltar ali durante 15 dias. Em uma das aparições, a Virgem Maria pediu a Bernadette que ela falasse aos sacerdotes para que ali, naquele local da aparição, fosse construída uma capela. Em outra ocasião, em outra aparição, Nossa Senhora fez brotar na rocha, e há lá a rocha da qual ainda hoje brota água, água viva, água que faz milagres, que opera curas, por meio das mãos da Bernadette. Ela pediu a Bernadette que tocasse, fizesse um buraquinho, tocasse naquela água, exatamente, se banhasse, e uma fonte de água cristalina milagrosa que jorra cerca de 5.000 litros de água por dia e que ali corre desde aquele tempo, 1800, eu vou voltar para dizer, 1858 até hoje. Essa fonte jorra água cristalina para lavar-se, para rezar, para levar para casa e para ser oportunidade de conversão. E nós estivemos lá pertinho dessa fonte e ela borbulha, gente. Borbulha. É impressionante. Muitas e muitas vezes, Bernadette perguntou àquela senhora vinda do céu quem era ela. Mas ela apenas sorria
com bondade. Finalmente, com braços e olhos erguidos para o céu, Nossa Senhora disse a Bernadette que era a Imaculada Conceição. Isto aconteceu após 4 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Vale salientar, meus irmãos, guardem isso para que fique realmente caracterizado, provado, se assim o céu precisa fazê-lo, que houve um milagre. Porque Bernadette não tinha nenhuma instrução, não sabia ler nem escrever. Intelectualmente, ela nada conseguia render. E até os seus 14 anos era analfabeta. Daí veio a indagação de surpresa das autoridades eclesiásticas, bispos, padres, consagrados, como é que Bernadette conseguiria dizer que aquela Senhora do Céu era a Imaculada Conceição, se Bernadette não sabia nada intelectualmente falando. E o dialeto é importante, o dialeto que Bernadette falava era diferente do que Nossa Senhora falou para ela para dizer aos sacerdotes. E naquela época, meus irmãos, a Lourdes era apenas uma, digamos, uma comunidade, não era uma cidade que é hoje. Então era um lugar, vamos dizer, de mato, de gruta, né? Então, e Bernadette de uma família muito, muito pobre, uma família de 9 irmãos, ela muito pobre, jamais por ela própria ela poderia dizer que essas, até usar a terminologia, Léa, Imaculada Conceição, com apenas 4 anos de proclamação do dogma, muita gente não sabia. Muita gente da igreja não sabia. Né? Então, realmente, isso fez com que a igreja olhasse, né? Claro, ela foi sabatinada, ela foi colocada à prova, ela sofreu e tudo porque ela era realmente analfabeta, mas ela foi tão contundente, ela foi tão firme quando ela falava dessas aparições, que realmente em janeiro de 1862, 4 anos depois. 4 anos depois, é muito pouco tempo, gente. Muito pouco, mas não deixou dúvidas. O Monsenhor Bertrand Sever Lawrence, bispo de Tarbes, reconheceu oficialmente o relato dessas aparições, dessa aparição de Lourdes. De Lourdes, por quê? Nossa Senhora de Lourdes, nós sabemos que Nossa Senhora é a mesma, e ela apareceu em Lourdes, na cidade, hoje cidade de Lourdes, na França. Então, Nossa Senhora de Fátima, porque apareceu em Fátima em Portugal. Então, Nossa Senhora de Lourdes. E vale salientar, gente, que foram, não sei se eu diria só 4 anos, entre 1858, que foi a primeira aparição de Nossa Senhora em Lourdes para Bernadette, e esse dia que o Monsenhor Bertrand confirmou, reconheceu, oficializou que realmente o relato de Bernadette era verdadeiro, era fidedigno, era merecedor de fé, só 4 anos. Ou seja, por mais que ela tenha sido, como Sônia diz, provada, indagada, questionada, sabatinada, firme. Quem tem a verdade é firme, é sereno, Ponta sempre do mesmo jeito. É verdade. Afinal, aquela Senhora do Céu é a Imaculada Conceição, que significa concebida sem mácula. Ah, muito bem. O que significa isso mesmo? Concebida Imaculada Conceição, sem mácula. Traduzindo ela foi concebida no ventre de Santana, sua mãe, sem mácula. Ela nasceu sem o pecado original. Maria nasceu puríssima, santíssima. Então, Léa, só repetindo,
Mais uma vez, olha, Conceição, Imaculada Conceição. Conceição significa concepção, concebida, nascida, né? Conceição. Imaculada. Imaculada Conceição, não esqueça mais nunca, hein? Sem Imaculada mácula. Conceição é concebida sem pecado. Não é sem só falar mácula. Imaculada Conceição, é saber o que é isso. O que é Imaculada? Ah, Imaculada é a minha vizinha. Não estou falando disso. Também. Também, mas não é isso não, viu? E os sinais, meus irmãos, às vezes a gente até pensa nele, mas vale, Senhor, obrigada. E os sinais, os prodígios, os milagres, lá em Lourdes, continuam acontecendo até hoje. Milhares de curas extraordinárias já aconteceram a enfermos que se banharam nas águas abençoadas da Gruta de Lourdes. E é só lembrando aqui, só a título de informação, essa gruta, essa água é canalizada para um local específico lá, onde os doentes, ou cada um de nós, qualquer um que estiver precisando de cura ou queira, a gente tem várias salas, tem a parte masculina e a parte feminina, onde lá a gente se banha numas pequenas piscinas. Totalmente. Em pequeninas piscinas, onde a gente experimenta, se banha, imerge, né? Numa antessala, as senhoras dignas rezando o tempo todo. E elas nos cobrem como se for uma lona, né? E a gente ali se despe. Ninguém maior vê ninguém. zelo, Ninguém pudor. vê ninguém sem roupa. Elas ficam e depois a gente entra, elas ficam com essa... É muito lindo, eu não vou dizer mais não, porque vale a pena. Aí a gente lá mergulha e naquela água experimentar. geladíssima. Chora, Lá, minha gente, se entrega. voluntários do mundo todo, eles vão para lá no período onde tem esses momentos que tem a procissão das velas, onde em média aproximadamente 1000 cadeiras de rodas são colocadas à disposição dos enfermos que para lá vão. Esses voluntários. Inclusive, eu fui voluntária foi uma das. e fiquei empurrando lá uma senhora, porque a gente sabe para onde vai, tem as orientações. Vai todo mundo junto, não é? E aí eu fui voluntária. São milhares de empurrar. de pessoas nessa procissão. Ninguém fica sem assistência. E muitos voluntários vão até o hotel, muitas vezes, pegar os enfermos no hotel com a família, mas vão na casa de roda e vai trazendo para esse local lindo, espetacular, maravilhoso, emocionante. Se você não foi ainda, pode ir. Mas se você não puder ir, hoje nós temos a internet. Vai no YouTube e vê lá. Experimenta da procissão da luz. Assista algum documentário. O filme conta a história de Bernadette. Um documentário mostra como é a dinâmica, a logística, cada espaço de lá. E aí você vai em espírito e em verdade e participa. Não existe a comunhão espiritual que Deus nos permite, que a igreja nos assiste quando não podemos ir à comunhão sacramental? Vá numa visita espiritual, mas vá com o sentimento de peregrino que quer a bênção da mãe e um milagre para a sua vida. Então nós temos precisamos conhecer mais a devoção à Nossa Senhora de Lourdes, fazer a novena, se temos um enfermo dentro de casa ou fora de casa, que a gente conhece, que Deus coloca na nossa vida o conhecimento daquele ou daquele outro, vamos rezar. Então vamos encerrar esse bloco dizendo: Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Mais uma vez, para que todos possam responder em casa com muito sentimento filial. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. A Refrigeração Fernandes, há mais de 36 anos no mercado, instalando o ar-condicionado em veículos leves e pesados. Promoção: dividimos em 10 vezes no cartão de crédito e 15% de desconto à vista.
Ficamos localizados na rua São José, 1792, no bairro de Lagoa Nova. O telefone é 84-3206-6949 ou 849-9961-1861. Refrigeração Fernandes, a primeira sempre na frente. Você sabe por que o céu é azul sem confim? Você sabe por que o mar nunca há de secar? Você sabe por que o sol há de sempre brilhar? Porque Deus é amor, porque Deus é amor. Tudo aquilo que encontrará nesta vida você verá. Só lhe digo uma coisa, que Deus tudo fez pra você. A beleza que existe na terra, a montanha, o vento e o mar, E o céu estrelado Ele fez nas duas, Ele fez pra você. Se existe alegria em você, se existe a paz, o amor, tudo isso ele fez. E por quê? Porque Deus é amor. e a dor que não pode faltar, se um dia então lhe chegar, Você há de experimentar que também Deus a fez pra você. que também ela existe. E por quê? Porque Deus é amor, nos amou com a dor e no amor transformou toda a dor. Eu acredito que alguém esteja escutando essa canção pela primeira vez. Presumo eu Talvez. que ela tenha 40 muitos anos, muito tempo, mas é sempre atual. Você sabe por que o céu é azul sem confim? Porque Deus é amor. Você sabe por que o mar nunca há de secar? Porque Deus é amor. Você sabe por que o sol há de sempre brilhar? Porque Deus é amor. Enfim, tudo que Deus criou, tudo que nos acontece, tudo que nós temos, tudo isso é pelo amor misericordioso de Deus por cada um dos seus filhos, né? Ele sempre nos quer felizes, então ele faz isso, ele faz aquilo. Daqui a pouco a gente cai, mas levanta porque ele é amor. Até E também pra quando a você. gente cai é porque ele é amor, ele permite porque a gente vai se levantar mais forte. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, que acontece algo negativo, doloroso, penoso para nós, e lá na frente a gente até reconhece, realmente, tudo melhorou depois daquele dia. Tudo. Então, quando a dor chega, também é permissão de Deus. Não é Há um uma recado canção, de Deus. há uma canção mais atual, não como essa, né, de décadas, que diz, depois da dor vem sempre a alegria, porque Deus é amor. As coisas às vezes se alternam, mas Deus sempre quer a plenitude para nós. Ele, às vezes, permite a dor, a lágrima, a perda,
porque Ele é amor e quer disso tirar um bem maior. E Padre Zezinho, naquela bela canção, ele diz: ninguém nasceu para sofrer, mas a dor nos faz crescer. Pois é. De tudo a gente pode tirar lições de vida. Você sabe disso? A gente não vai ficar só de flosô, né, gente? Para chegar ao céu, é grande a caminhada e ela passa pela cruz, pelo espinho, pela lágrima, pela perda. Mas nós prometemos que vamos fazer agora um momento catequético e com ações. O nome é ações, atividades, ações, Não, ritos, alguns ritos, né, da nossa igreja. As situações da igreja. Né, que a gente até vê e muitas vezes não entende direito. Então nós vamos explicar aqui 2 situações. Porque, na verdade, meus irmãos, a liturgia da nossa igreja é muito rica. Você observa, entra o sacerdote, um dia ele está com o paramento verde, outro dia é roxo, outro dia é rosa, outro dia é... Você vê isso. Você vê que ele incensa o altar, ele faz a volta. Tudo isso são sinais, são linguagens, são gestos, são ritos para fazer com que nós cresçamos na fé e na busca de Deus cada vez mais. E no dia a dia, a gente vai percebendo, meus irmãos, lamentavelmente, um desconhecimento quase unânime por causa, não é? Quase unânime por nós, de nós, cristãos, católicos, né? E muitas vezes, muitos acontecimentos, muitos atos litúrgicos solenes, ou até simples, muitos sinais e gestos dentro das celebrações, a gente vê, participa até e não sabe mais ou menos, ou nada, o verdadeiro sentido, o porquê das coisas. Então, minha gente, por exemplo, um primeiro momento. Você se lembra? Tente visualizar aí, esperando que você vá sempre à missa, porque senão nós vamos falar grego. Bom, você se lembra daquele crucifixo normalmente de tamanho médio que fica no centro do altar? Você se lembra desse crucifixo? Você já observou que esse crucifixo, ou melhor, você já observou se esse crucifixo que fica no meio do altar fica virado para a assembleia ou para o sacerdote? Ou assim, ó. É virado para o padre, para o celebrante, ou virado para a assembleia? Você já viu isso? Meus irmãos, vamos confirmar com a força de Bernadette, porque a nossa igreja assim nos ensinou. Este crucifixo que fica ali no meio do altar, ele fica voltado para o sacerdote. Ele fica voltado para o sacerdote, significando a presença de Jesus, o olhar de Jesus, a bênção de Jesus para o sacerdote. Pode ir aqui nessa. Sim. E ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que esse é voltado para o sacerdote, há também um crucifixo que fica de tamanho maior, grandão, bem grandão, que fica lá atrás, na parede, do altar na parede. Ele fica voltado para a Assembleia, também significando a presença de Jesus, o olhar de Jesus, a bênção de Jesus para a Assembleia. Então, o pequenininho fica para o sacerdote, o grandão para nós. Não é pequenininho, né? Porque se ele for ficar muito, se ele for ser muito grande, vai atrapalhar a visualização das pessoas que estão na Assembleia, das coisas que estão, das peças litúrgicas que estão no altar, né? Verdade. Então, veja bem. Então, aqui um pedido. Da próxima, não é legal saber isso? Aquele grande na parede fica voltado para a Assembleia. Este pequeno sobre o altar fica voltado para o sacerdote. Gente, isso é liturgia. Isso é ensinamento da igreja. É a bênção da igreja para nós. Não é de qualquer... Não é assim, vamos botar assim, vamos botar... Não, tem um porquê. Tudo na igreja tem um porquê. Então, da próxima vez que você for participar da Santa Missa, e por favor, já está na hora de você voltar para a igreja.
Se há um lugar cuja sanitização, cuja aglomeração, cujo zelo humano existe, é na igreja. Nós vamos todos os domingos e às vezes alguns dias da semana, mas a gente se sente tranquilo, protegido e abençoado por Deus. Não vamos aproveitar. E começar a fazer agora da missa pelos meios de comunicações um hábito para sempre. Cuidado, tem que haver a presença sacramental. Então, você aí que está preguiçando, vá para a igreja. Se você não pode, preste atenção. Se você é do grupo de risco, tudo bem, mas tem gente que não é do grupo de risco e também não está indo. E a igreja, gente, é um lugar onde nós somos insubstituíveis. Fica o lugar da gente faltando lá. Né? E você tá deixando de receber a bênção. Quer receber muitas bênçãos? Vá muitas vezes a Jesus. Quer receber poucas bênçãos? Vá poucas vezes a Jesus. Quer que o diabo lhe assanhe e lhe derrube? Não vá visitar Jesus. Então, olha, da próxima vez que você for à igreja, observe esse tão simples e singelo fato, com um significado tão rico a nossa vida espiritual. Essa virada para o sacerdote. E aquela que está lá em cima da parede, virada para a Assembleia. E falando ainda em cruz, dentro da igreja também, você tenho certeza que você já viu várias vezes aquela cruz bem grande, ela tem uma haste bem grande que é usada, vamos dizer, na procissão de entrada, nas procissões de rua, onde o coroinha, o acólito, ele vai levando essa cruz. Né? Essa cruz que também lá na cruz tem Jesus, né? Tem a imagem de Jesus crucificado. Essa cruz se chama cruz processional. Sabia disso? De procissão. Cruz processional, de procissão. É isso? Então deixa eu continuar aqui. E aí, só lembrando, né, é que quando ele sempre traz ela erguida. Por quê? Para que ela seja bem visualizada pela Assembleia. É Cristo que vai à frente do seu povo, comandando, abrindo os caminhos e garantindo àqueles que estão seguindo Cristo estarão. Ela vai abrindo cortejo. Exatamente, perfeito. Então, como você disse, aquela cruz se chama cruz processional e ela vai à frente abrindo a passagem. Mas quando ela chega no altar, tem duas situações. A gente agora vai prestar atenção quando for para a missa que tiver a cruz processional. Primeiro, se ele chegar, o coroinha chegar lá na frente, ele vai fazer uma reverência. Reverência é baixar a cabeça diante do altar, que é Jesus. Então ele vai. Olha, agora vem. Se no altar já tiver essa cruz assim, ele vai, conforme o combinado com o sacerdote, ele vai levar aquela cruz, ou para a processional, ou para a sacristia, ou para o lugar onde o padre determinar. Mas tem outra circunstância, quer dizer... Quando a cruz processional, quando não há esta no altar, normalmente assim, num dia de solenidade, num dia de uma missa festiva, aí a processional... Quando o coroinha ou o acólito chega com ela na frente do altar, ele sobe os degraus do presbitério. Presbitério é o lugar onde fica o altar, é o lugar da celebração. Então ele sobe e ali do lado esquerdo do altar tem um suporte lá no chão. Então o coroinha, o acólito chega e encaixa ali naquele suporte essa cruz, que é a cruz processional. E ela fica um pouco virada para o sacerdote, porque ela é esta cruz aqui, que hoje, por ser um dia muito solene, está substituída pela cruz. Deu para entender? Cruz processional. Deu para entender direitinho? Que coisa linda. Se quiser, nosso objetivo foi esse. Se quiser enriquecer, vai, né? E para enriquecer. Mas, gente, é muita coisa. A gente até assim, sugere
se dedique, se debruce no catecismo da Igreja Católica, na Palavra de Deus, nos livros e livros e livros que tem, nos sites católicos, nos compêndios. Existem muitas explicações. Eu fico vibrando. Eu leio. E a gente vai aprendendo, muito né? sobre as almas do purgatório atualmente. Mas, gente, tem milhões, eu estou falando milhões de coisas para aprendermos. Pô, é só interrogações. Palhinha. Só uma palhinha. Que semana que vem nós vamos trazer outras catequeses. Por exemplo, quando o sacerdote, na hora da elevação, ele eleva a hóstia, o que você faz? Baixa a cabeça? Levanta a cabeça? Fica com o olho aberto, outro fechado? Fecha os olhos? Tampa o rosto? Senhor, eu não sou digno. O que você faz? Tem o que é o correto de fazer. Quando você vai fazer a sua confissão ao sacerdote, como é que você se prepara? O que você diz? Como é que você age? Quanto tempo você deve passar numa confissão? O que é confissão? O que é direção espiritual? Uma conversa? Tudo Você isso nada, tem você orientação. chega, faz assim, Sônia. Na hora de confissão, você chega e diz, aí, padre, tudo em cima? É assim? Existe a catequese Como você para a vai, confissão. como você vai receber a Santa Comunhão? O que você faz depois que recebe a comunhão? Tudo há uma orientação. Às vezes tem gente que diz, eu não sei o que digo, não sei o que faço, fico perdido. Mas, gente, existe. Não sabe, talvez, Procura não com buscou, a igreja, viu? procura com o seu sacerdote, com sua catequista, com o ministro da Eucaristia, com alguém que vai. A igreja é rica em doutrina. Um menino, uma jovem que estuda odontologia, ele tem tantas pinçazinhas cujo nome ele tem que saber, onde bota aquela, que hora bota aquela, tem que ser lavada, tem que ser quente. A atendente tem que saber. A atendente tem que saber. Quando um médico vai conversar com uma pessoa, ele faz um momento que se chama anamnese. Anamnese é aquela assim, há quanto tempo você não está sentindo isso? É mais forte de manhã? É isso aí. Ele indaga. Eles têm que saber. Por que nós não temos que saber das coisas puríssimas e santíssimas da nossa Então, igreja? nosso objetivo hoje é esse mesmo. Semana que vem tem mais momento catequético. É criar em você esse desejo. É provocar o desejo do conhecimento. A gente só ama, gente, aquilo que a gente conhece. E ama mais e mais e mais à medida que conhece mais e mais e mais. Então nós vamos ficando por aqui. Nosso horário está realmente estourado. A gente agradece carinhosamente a você que esteve conosco até agora. E mais uma vez, por favor, passe para frente. Ajude, Compartilhe. evangelize. Faça o Você seu sabe. comentário. Se cada Dê o seu pessoa, like. pelo menos, mandasse para uma, já era maravilhoso. Né? Mas faça, para sair de você, que Deus veja em você o desejo de que outras pessoas também participem e o escutem. Obrigada. Muito E obrigada. até o próximo Retalhos da Vida. Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida.